Muito bom dia, meus irmãos, muito bom dia, meus amigos. Muito bem-vindos à Primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, a Catedral Evangélica de São Paulo, para essa série de estudos que estamos fazendo em nossa escola dominical. Eu gostaria de fazer uma breve introdução à temática que nós estamos vendo durante este mês e estaremos vendo nos próximos meses. Essencialmente, o reverendo Reginaldo, juntamente com o reverendo Valdinei, tiveram a grande ideia de que tal se estudarmos personagens que estão descritas na Bíblia. Eu achei a ideia fantástica. Primeiro, porque ele atinge exatamente uma das nossas maiores dificuldades como cristãos. Como seres humanos, como criação do próprio Deus, o nosso propósito foi justamente a adoração a Deus. Quando Deus nos criou, um dos maiores focos desta criação, revelada na própria palavra de Deus, é criar pessoas para a adoração de Deus. Mas o que é adoração? Adoração é elogio, adoração é incentivo, é reconhecimento das coisas grandes que alguém faz. É importante ter claro que adoração é muito diferente de bajulação, apesar de parecerem bastante. Na bajulação também você fala coisas bonitas sobre o personagem que você está bajulando, mas a intenção é muito diferente e os requisitos são diferentes. Na bajulação você fala simplesmente para parecer uma pessoa amiga de quem você está falando, para parecer uma pessoa que admira alguém que você está falando, com sabe Deus que propósitos. Todavia, a adoração ela é diferente. A adoração é para o personagem. E dentro deste contexto, você só consegue fazer adoração se você conhece. E conhecimento de Deus é a raiz do nosso propósito na criação. Para conhecer a Deus, nós precisamos nos relacionar com Deus. Ora, relacionarmos com Deus é uma atividade inerente para quem quer desenvolver uma relação com Deus, para posteriormente poder fazer adoração em espírito e em verdade. Ora, como que nós, seres humanos, podemos conhecer a Deus? Um ser com uma realidade completamente diferente. Um ser com um poder completamente diferente. Um ser que extrapola o conhecimento de qualquer ser humano. Como que nós podemos fazer este relacionamento? Deus, como Criador nosso, na sua infinita misericórdia, resolveu esse problema para nós. Tomou diversos personagens na história, gente como você e como eu, e deixou registrado na sua palavra, na Bíblia, como essas pessoas se relacionavam com Deus. Os pontos positivos, os pontos negativos. Para que você e eu tenhamos um exemplo de qual é o caminho que Deus espera de nós para estabelecermos este conhecimento, que vai gerar este relacionamento, que vai gerar a adoração em espírito e verdade, que é um dos nossos propósitos
quando fomos criados. Que esta série ajude-nos a refletir sobre isto e, mais do que refletir, ajude-nos a incorporar este caráter que Deus espera de cada um de nós de acordo com a vontade do próprio Deus. Senhor Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio que temos de, neste dia dedicado a Ti, podermos nos reunirmos livremente para aprendermos um pouco mais da Tua Palavra, dos Seus desígnios para cada um de nós. Que Teu Espírito Santo tenha livre acesso a todos nós, a começar em mim, para que Seu nome seja exaltado e nossas vidas transformadas. E rogamos por Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos dar sequência a essa série de estudos, estudando um personagem bastante emblemático na Palavra de Deus, chamado Davi. Seguramente é um personagem que todos nós, como os cristãos, e a grande maioria dos não cristãos, já ouviram falar e têm algumas opiniões a respeito desse senhor. Eu utilizarei como introdução à aula um texto bastante conhecido que está em Atos, capítulo 13, versículo 22, mas que na realidade é transcrição de 2 ou 3 textos, tanto no livro de Samuel, como no livro de Reis e incluindo nos Salmos. Mas o arranjo aqui em Atos está bastante simples e bastante sintético, que eu acho que vai ser particularmente interessante para iniciarmos esta meditação sobre a vida de Davi. Assim diz, capítulo 13, verso 22, a segunda parte. Achei, é Deus dizendo, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. É um texto extremamente poderoso e interessantíssimo, quando diz que tem encontrado em Davi alguém que é de acordo com o seu próprio coração. Portanto, a vida de Davi se torna uma vida particularmente interessante para nós cristãos, cujo propósito é agradar a Deus, é conhecer a Deus e, por fim, com isso nós temos condições de fazermos parte do propósito da criação, que é a adoração a Deus. Bom, Davi, conhecido também como o grande salmista de Israel, ele tem algumas características interessantes da sua vida que eu gostaria de explorar rapidamente nessa sequência que nós vamos estudar. A qualidade, eu diria, mais excepcional de Davi, que é enumerada na Palavra de Deus, não é a força, não é a beleza, não é nenhuma outra característica que nós normalmente imaginaríamos de um herói. A maior qualidade, a mais notável, é que ele era uma pessoa segundo o coração de Deus. Isso, para mim, é um qualificativo fantástico e um motivador principal para estudarmos a vida desse senhor, Davi. O fato mais importante da vida de Davi, só para a gente se colocar no contexto, é que ele unificou o reino de Israel. Depois do êxodo, quando saíram do Egito e foram para a Terra Santa, basicamente as tribos estavam todas separadas. Era mais ou menos cada um por si. Eles tinham o grau de relacionamento entre as diversas tribos era muito fraco. Aliás, as tribos brigavam entre si como se fossem inimigos, de chegar a ter tribo que foi praticamente dizimada por outra. Então, a relação entre as diversas tribos de Israel
nos primeiros séculos de estabelecimento na Terra Santa, não foi de nenhuma maneira um relacionamento como você imaginaria de um povo unido, de um povo separado e escolhido por Deus. Eles viviam em pé de guerra, cada um por si, e a situação era bastante tensa. Davi foi quem uniu de novo essas tribos. Pela primeira vez ele construiu um sentimento nacional com essas tribos e estabelecendo um reinado, um reino efetivo. Bom, mais ou menos para a gente posicionar quando isso aconteceu, ele viveu mais ou menos entre o ano 1040 a 970 a.C. Então eu gosto de simplificar, se os irmãos verem, fica o ano 1000 antes de Cristo, fica mais ou menos no meio da vida de Davi. Então, para simplificar, normalmente eu considero que Davi é uma pessoa que viveu no ano 1000 antes do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. 1000 anos. O nome Davi em si, ele já tem um significado muito interessante. Davi, etimologicamente, significa o amado. Bastante interessante o significado deste nome. E na palavra de Deus nós vamos encontrar o relato de Davi, da vida de Davi, principalmente, muito embora é um personagem que é citado inúmeras vezes no Novo e no Antigo Testamento, mas a maioria dos feitos de Davi estão entre os 1 Samuel capítulo 16 até 1 Reis capítulo 2. Isso é onde está a maioria. Se bem que muito do caráter de Davi a gente pode tirar através dos próprios salmos que são atribuídos a ele. Bom, após a morte de Saul, Davi é coroado rei da tribo de Judá, uma das tribos. E demorou um tempão, demorou uns 7 anos, para que Davi acabasse sendo reconhecido como rei de todo Israel, de todas as tribos. Mais ou menos uns 7 anos. E houve muito derramamento de sangue, muita briga, muita intriga, até se estabelecer. E era interessante que Davi ele viveu um período particularmente interessante. Primeira coisa, a maioria de nós conhecemos a história de Davi, escolhida pelo profeta Samuel. Aliás, abrindo um parênteses, se os irmãos tiverem a oportunidade de visitar Israel, vão perceber uma coisa um tanto estranha para nós cristãos. Bom, ainda tem várias coisas estranhas, mas uma delas é o grau de importância que o povo de Israel, ainda hoje, dá ao profeta Samuel. Samuel tem um papel fundamental na história de Israel, a tal ponto que se acredita que se não fosse a obra de Samuel, obra esta revestida pela vontade de Deus, seguramente, provavelmente o Estado de Israel que nós vamos ver na vida de Davi não ia existir, porque já teria desintegrado antes. E Samuel pegou uma época de juízes e de confusão de todas as tribos que estavam na região, e ele resolveu fazer uma instituição muito diferente para a época. A instituição chamava-se escola. E ele instituiu escola como um instrumento para preservar a fé, preservar o Pentateuco, preservar a palavra de Deus e a vontade de Deus. Porque nesta confusão, muito da própria palavra de Deus e dos desígnios de Deus estavam sendo perdidos. E Samuel criou essa escola, onde, inclusive, todos os indicativos apontam que o próprio Davi
Quando nós falamos, um pastorzinho que estava lá no interior, tudo, sim, é verdade. Ele era um pastor, filho mais novo de uma família numerosa. O pastoreio normalmente era a tarefa mais degradante, como podemos dizer, mais humilde dentro de uma família. E coube a ele fazê-lo, mas, ao que tudo indica, Davi ele era frequentador dessas escolas de Samuel. E então ele tinha, sim, conhecimento formal de quem era Deus, qual o propósito da vida que Deus espera de cada um de nós e a história que Deus tinha já traçado. De qualquer forma, nesse período, além disso, Davi viveu num período de relativa paz externa. A maior dor de cabeça dele era dentro do próprio povo judeu. As grandes potências da época, que tipicamente eram o Egito, que ficava no sul, que estava muito enfraquecido, e o mesmo acontecia com as duas outras grandes potências que ficavam no norte, a Síria e a Babilônia. E todos eles estavam muito enfraquecidos e, em termos práticos, não representaram para Davi nenhum tipo de ameaça durante seu longo reinado. O fato era que o problema dele era interno, entre as próprias tribos de Israel. É claro que ainda também tinha lutas com as pessoas locais, tipicamente os filisteus e os amorreus. A diferença qual que era? Os filisteus estavam a oeste do Rio Jordão, basicamente aquela região que hoje é a moderna Jordânia. Até os anos 70, 80 era chamada de Transjordânia, mas naquela região é que estavam os filisteus. E no caso dos amorreus, eles estavam na região a leste do Jordão, a oeste do Jordão, né, na realidade mais para o lado do Mar Mediterrâneo, e que também representava uma ameaça e tinha algumas rusgas interessantes e fortes com ele. Aliás, como é feito como comentário colateral, é interessante que a região que hoje está a capital do moderno Israel, que é a região de Tel Aviv, né, e pega Yafo e toda aquela região ali, essa região está no meio de Israel e, basicamente, ela nunca pertenceu ao Israel histórico. Esses amorreus deram muita dor de cabeça, mesmo nas épocas de ouro do reino de Israel. Essa região ela não era totalmente sob controle do próprio reinado de Israel. Mas isso aí é para entendermos as circunstâncias que aconteceram nesses 40 anos de reinado. Bom, para entendermos basicamente algumas das características chaves da vida de Davi, eu gostaria de ver a vida de Davi como se fosse uma série de fotografias. Primeiro, uma fotografia de Davi como um pastor. Pastorzinho de ovelha. Em 1 Samuel 16, Davi é o filho mais novo dos 8 filhos de Jessé, que vive em Belém, cerca de 10 quilômetros de Jerusalém. E é interessante que isso faz muita diferença. Belém é a cerca de 10 quilômetros de Jerusalém. Entre os feitos de Davi está o estabelecimento de Jerusalém, que não era sequer uma cidade sob controle dos judeus, do povo judeu. Nenhuma das tribos controlava. Era uma cidade que era uma cidade estrangeira, digamos assim. A localização onde está a moderna Jerusalém, ela é uma cidade extremamente antiga, muito anterior à ocupação de Israel na volta do exílio babilônico, do exílio do Egito. Bom, e uma coisa interessante é que foi Davi
que estabeleceu este reino, essa capital, Jerusalém como capital do Império Judeu. Bom, Davi como herói militar. As maiores façanhas de Davi, as mais visíveis, sobretudo para a época, está justamente os grandes fatos, os grandes acontecimentos militares. Davi era um homem de guerra, essa é a verdade. Desde muito pequeno, ele começou a famosa história que nós conhecemos de enfrentar o gigante Golias. Ele assumiu essa posição e foi lá e enfrentou o herói dos filisteus e matou o gigante Golias. Algo que ninguém tinha coragem de fazer. Ele foi lá e fez isso na frente de todo mundo. Isso foi simplesmente uma das vitórias. Depois disso, nós lemos na palavra de Deus, dos textos, nessa faixa de textos que eu enumerei aos irmãos no início, que as diversas façanhas heróicas de Davi em cima dos seus inimigos e em cima das tribos e de pessoas rebeldes também. Então, seguramente, do ponto de vista prático, né, Davi era um homem de guerra, era um homem acostumado à batalha, acostumado a encarar a morte muito de perto, de matar muito, de ver gente que ele gostava morrer. Essa é a realidade de Davi e uma das razões que Deus não quis que Davi construísse o templo para ele. Não, meu filho Davi, você está muito metido em sangue. Não seria conveniente que alguém que teve tanto contato com sangue, com a morte, seja dedicado a construir uma casa para o próprio Deus. Essa foi uma das frustrações muito grandes de Davi, que na realidade, apesar de não poder construir esse templo, ele preparou quase tudo para que a sua sucessão viesse a construir esse templo. Ele acumulou bens, ele arranjou planta, ele fez um monte de coisas que ele achou que poderia ajudar para estabelecer este templo, ainda durante a sua vida. Então, quando ele morreu, ele já deixou um legado muito importante para o seu sucessor, para a construção desse templo. Uma outra fotografia de Davi, aí em 1 Samuel de 19 a 31, é um Davi fora da lei. Sim, Davi, ele, durante uma grande extensão da sua própria vida, ele era um fora da lei, um bandoleiro, um guerrilheiro ou algo assim. Ele tinha um grupo de simpatizantes, mais ou menos uns 600 soldados, gente que ou por simpatia a Davi ou por antipatia a Saul, que era o rei, resolveu seguir a Davi com suas famílias. Então era um bando considerável, se você considerar que eram mais ou menos uns 600 homens de armas, para que se agrega às suas respectivas famílias, nós estamos falando de um grupo de mais de 2.000 seguidores. E esse era o bando de Davi, que se deslocou por diversas regiões, sobretudo a leste do Jordão, né? E teve diversas façanhas, mas do ponto de vista prático, ele era visto como um fora da lei, um bandoleiro, um guerrilheiro, tanto por Israel, como também pelos povos que estavam nas outras regiões e vizinhas dessa região de Israel. Um outro quadro, uma outra fotografia, é de Davi como rei de Judá. Bom, ele, com a morte de Saul, ele assumiu o rei de Judá. Eu lembro aos irmãos que Judá, ela era simplesmente uma das tribos.
Então é equivocado achar que, de repente, Davi, com a morte de Saul, virou o rei sobre todo o povo de Israel. É equivocado, não é verdade. Ele passou boa parte como rei de Judá, uma das tribos. Ele fez uma guerra enorme, teve muita história para pegar finalmente, anos depois, ele pegar 7 anos, para ser mais preciso, né? Ele pegar e assumir como reino de todo Israel, todas as tribos. Foi a primeira vez. Porque, na realidade, nem Saul conseguiu essa façanha, essa unificação. E foi Davi quem o conseguiu. Bom, finalmente, a última fotografia que eu gostaria de deixar aqui é Davi como alguém nos anos declinantes dele. Ora, é bem conhecido a história de Davi e Betsabá, e esse foi um dos grandes marcos da degradação da vida, da qualidade de vida de Davi, que refletiu seriamente sobre toda a sua família e, obviamente, por conseguinte, sobre todo o reino de Israel. Foi experiências muito pesadas, erros, sucessão de erros, que levou a uma situação muito difícil, muito triste, tanto para a vida pessoal de Davi, como para sua família. Sofreu demais a família, né? E, obviamente, todo o povo. Bom, Davi, como os irmãos podem ver por essas fotografias que eu entreguei, é um homem cheio de contradição. Parece contrariar justamente aquilo que nós falamos no início, a passagem que o próprio Deus falou que era uma pessoa segundo a sua vontade. Parece uma coisa assim estranha. Em tempos mais modernos, a partir meados do século XX, começou a aparecer uma figura interessante chamada anti-herói. O que era o anti-herói? Essencialmente, é um herói que não tem nada para ser herói. Isso começou a virar moda, foi justamente no século XX. Aqui no caso do Brasil, provavelmente o exemplo mais notório é o tal do Macunaíma, aliás o cognome Herói Sem Caráter, mas isso virou moda no século XX, porque antes não era comum. Antes o herói, qualquer herói, era alguém revestido de tantas qualidades que era raríssimo aparecer uma ou outra qualidade que degradasse, denigrisse a imagem. No caso do anti-herói, não. E Davi, seguramente, se fosse qualificado nesse período do século XX, ele provavelmente iria ser qualificado como um anti-herói. Era uma pessoa cheia de contradições. De um lado, Davi era um homem profundamente espiritual que atendia à vontade do coração de Deus, que gastava um montão de tempo orando, louvando a Deus, escrevendo salmos, cultuando o Senhor. Por outro lado, ele era um gênio militar violento, matando muitas pessoas e gerando uma quantidade de dor muito grande, não só para o seu povo, para os seus amigos, mas também por todos os seus inimigos e opositores. De um lado, Davi tinha um compromisso fortíssimo com Deus e, igualmente, um compromisso de lealdade com Saul, mesmo que isso colocasse sua vida em risco. Por outro lado, ele não demonstrava o mesmo interesse com suas esposas, com as pessoas, sobretudo com as mulheres de maneira geral. Isso parece algo contraditório. De um lado, Davi tinha uma grande paixão em honrar a Deus.
Por outro lado, ele é qualificado na maioria das vezes como um pai extremamente omisso, que não assumiu os seus próprios filhos, que na prática os deixou a Deus dará, gerando uma série de dores de cabeça para ele e para a família. Agora, como que a gente pode entender essas contradições na vida de Davi? Eu acho interessante quando algumas pessoas falam as contradições aparentes. Não, elas não são aparentes, são contradições reais. São contradições da sua vida. Como que nós podemos entender? Bom, primeiro de tudo, como eu disse na introdução, o propósito de Deus é tomar pessoas comuns, pessoas que sejam como você e eu, na história e apontar as coisas positivas e negativas, as consequências desses atos. E nesse sentido, Davi é um arquétipo de todos nós, em maior ou menor grau, em uma ou outra área, mas ele é muito parecido conosco. E foi o propósito de Deus pegar essa pessoa típica e mostrar para você e para mim como que essa pessoa típica, como você e eu, típicos, deveríamos nos relacionar com Deus. Como em nossa imperfeição Deus poderia aceitar-nos como em perfeita comunhão. Segundo, Deus mostrou na vida de Davi que neste relacionamento Deus-Davi, o mérito é todo de Deus. No relacionamento entre o ser humano e Deus, é Deus quem faz a diferença. Não são as qualidades inerentes em você e em mim que faz a diferença. Não é a qualidade inerente em mim que me torna mais santo ou que me habilita a ter um relacionamento com Deus. É a própria misericórdia e intervenção contínua de Deus na minha vida é que vai fazer a diferença. Davi é um exemplo disso, e essas, na minha opinião, são as principais razões dessa aparente contradição da vida de Davi. Contradição esta que nós encontramos na nossa própria vida, onde o bem que nós queremos praticar não fazemos, e o mal que não queremos, esse sim fazemos. Uma constância, muito embora tenha sido escrita desta forma pelo apóstolo Paulo 1000 anos depois da vida de Davi, essa é uma realidade que era válida para 1000 anos antes de Paulo escrever isso, na época de Davi, assim como 2000 anos depois de Paulo escrever isso, na minha vida e na tua. Bom, algumas lições que eu acho que é muito importante, que eu gostaria de tomar dentro da história de Davi. A primeira é que um relacionamento com Deus leva tempo para ser construído. Relacionamento implica em conhecer, e você não conhece uma pessoa só olhando para a pessoa, só com uma conversa. Obviamente, o grau que você olha, o quanto você olha e a profundidade da conversa conta. Pode ser uma conversa mais superficial ou mais profunda, mas na prática você vai precisar de tempo para desenvolver este conhecimento que vai gerar este relacionamento. Não existe um relacionamento profundo sem conhecimento. Então, eles são interligados.
Um próximo ponto da história de Davi que eu acho bem interessante é que bons amigos estarão conosco nos tempos mais difíceis. Isso é uma das coisas muito interessantes na vida de Davi, que muito embora ele tenha desenvolvido uma relação invejável com Deus, ele não negligenciava o fato de ter também amigos. Ele procurava, ele investia tempo também em ter amigos. Os casos clássicos de Jonatas, mas se vocês lerem a biografia dele nessas passagens da Bíblia, vocês vão ter muitas pessoas que ele tinha em alta consideração e gastava tempo em desenvolver relacionamento com essas pessoas. Isso é muito importante, principalmente porque às vezes nós nos focamos em Deus e dizemos: ah, não, esse negócio de mexer com as pessoas eu me exponho muito, é um risco muito grande. Deus, pelo menos, eu sei que não vai me decepcionar. Mas esquecemos que o propósito de Deus, entre os propósitos de Deus para a nossa vida, está no nosso relacionamento com outras pessoas. É um instrumento de Deus para o nosso crescimento. Da mesma forma que Deus usará as nossas próprias vidas como instrumento dele para o crescimento dos demais. Essa é uma outra lição muito importante na história de Davi. Outra lição é que ninguém é imune à tentação. Sim, meus irmãos. Parece óbvio. Mas quando você está na pele daquele que é tentado, é diferente. É fácil você ver os outros, mas você é muito mais difícil. No caso clássico de Davi, é a questão do pecado de natureza sexual com Betsabá, é bem clássico aqui. Ele estava lá no topo, rei da cocada preta, e fez as besteiras que os irmãos conhecem, que está escrito na história. Pessoalmente, eu tenho visto que modernamente esse é um pecado, isso é um risco, é uma tentação, mas talvez o risco muito maior que isso é a soberba. Eu achar que eu estou tão bem com Deus que eu estou acima dos outros, que eu sou super cristão. É um outro pecado grave, gravíssimo. Essa tentação de cairmos em pecado, seja ele de qualquer natureza, seja ele de natureza econômica, seja ele por causa da vaidade, seja ele por questão sexual, seja ele por qualquer que for, todos nós estamos sujeitos e deveríamos abrir os nossos olhos para isso. Outra lição é que a confissão dos pecados como o primeiro passo para a restauração. Essa é uma das lições mais lindas da vida de Davi. Que muitas vezes, quando nós caímos e nós pecamos, nós ficamos tão envergonhados e, sobretudo, decepcionados com nós mesmos, que temos vergonha de olhar na cara de Deus. Temos vergonha de olhar para Deus e reconhecermos: olha, como eu faço besteira, Senhor. Todavia, o arrependimento é o primeiro passo para restabelecimento da relação com Deus quando nós caímos. Como nós podemos restabelecer nosso relacionamento com Deus se não nos arrependermos? Se não reconhecermos as besteiras que nós fazemos na vida? Se não reconhecemos nossos pecados? Pecado é tudo aquilo que contraria a vontade de Deus para mim e para a sua vida. O pecado não está associado exatamente ao ato, mas ao contexto. Por exemplo, pode ser um pecado tremendo para mim
ir a tal lugar, um lugar qualquer. E para você, não. Como? Eu sei porque Deus me proibiu. Deus falou, não vá a tal lugar. E eu fui. Isso é pecado. Contrariar a vontade de Deus. Ao ato de contrariar os propósitos de Deus para a sua vida é o pecado. Bom, uma outra lição muito importante da vida de Davi, que eu acho que é útil para levarmos, é justamente o fato de que ser pai não é fácil. Nós temos que ter muito cuidado e não negligenciarmos a nossa própria família. Sim, temos Deus em primeiro lugar. Sim, nós temos a igreja, a comunidade, mas não devemos utilizar isto como um meio de fuga às nossas responsabilidades dentro da nossa própria família. O preço pode ser muito alto. Meus irmãos, que Deus nos ajude, que Deus continue nos abençoando e seja misericordioso conosco, e que as lições da vida de Davi sejam úteis para você e para mim 3.000 anos depois da vida desse personagem. Que Deus nos abençoe.